Você vai apoiar a aprovação da Carteira Digital de Estudantes? O Vamos Juntas tem relação partidária? Você tem algum projeto voltado para a saúde mental? Os salários dos deputados têm possibilidade de criar projetos para excluir os auxílios desnecessários? Quais são suas propostas para a reforma tributária? O que você acha da educação em tempo integral? Pessoal, estamos aqui com a primeira versão do Puxa Conversa desse ano. Vale dizer que eu fiquei muito impressionada com as perguntas, porque foram muito diferentes, muito boas. A primeira pergunta é do Gabriel Semelo. O Vamos Juntas tem relação partidária? O Vamos Juntas não tem relação com nenhum partido, é um projeto nacional, suprapartidário. As inscrições acabam dia 21 de fevereiro, então bora correr. E é para mulheres do Brasil inteiro que queiram se candidatar a vereadora ou prefeita esse ano e também para voluntários que queiram ser parte dessa rede maravilhosa. A próxima pergunta é da Via Forte. Os salários dos deputados têm possibilidade de criar projetos para excluir os auxílios desnecessários? Essa pergunta é muito relevante. A gente acaba não falando tanto disso, mas uma das coisas mais erradas, na minha opinião, que acontecem hoje é que pessoas do serviço público que recebem salários muito grandes já têm vários benefícios e auxílios que mais do que dobram, triplicam o salário. Então tem um projeto do deputado Pedro Cunha Lima, que é a PEC dos penduricalhos, e quer acabar qualquer tipo de auxílio, penduricalho, etc., acima de 10 mil reais de salário. Tem todo o meu apoio, seria muito bom vocês acompanharem também. A próxima pergunta é Benzaquem Bárbara. Tabata, o que vou perguntar não está dentre os assuntos que você listou, mas o considero de extrema importância. Você tem algum projeto voltado para a saúde mental? Se não, talvez esteja na hora de chamar a atenção para essa questão. A OMS alerta que houve um aumento de 7% da taxa de suicídio no Brasil em 6 anos e que cerca de 15% da população sofre algum tipo de adoecimento mental. O tema, que ainda é cercado de tabus, o que é verdade, e preconceitos, merece mais informação, mais atenção, mais investimento, mais inclusão urgente. Eu fiquei muito feliz com essa pergunta. Primeiro porque você trata de um tema que é sim esquecido, que tem muito preconceito e traz dados que mostram quão urgente é essa questão. Para quem não acompanhou, eu tomei adesão lá no passado que 100% das minhas emendas parlamentares, que, para resumir, são 15 milhões de reais por ano do orçamento público, que eu posso dizer para onde vão como deputada federal, 100% das emendas nos meus 4 anos aqui na Câmara vão para a juventude. Sabe por quê? Porque a gente quase não tem política nacional para nossas juventudes. Nossos jovens estão desalentados, estão sem esperança, a gente está vendo a evasão aumentando, problemas relacionados à saúde mental também crescendo e está na hora de atuar. E aí eu queria dizer com muito orgulho que 4 milhões de reais das minhas emendas parlamentares nesse ano vão para a CAPES, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, que olha muito para a saúde mental, para a dependência química de crianças e adolescentes. Então, vou fazer um trabalho muito sério com a CAPES lá de São Paulo, porque eu concordo com você. A gente tem que quebrar esse preconceito e a gente tem que acolher quem mais precisa. A Karine Gouveia mandou: Tabata, admiro sua postura perante a política e por ser apoiadora da educação. Tamo junto, Karine. Minha pergunta é a seguinte: o que você acha da educação em tempo integral? Isso está distante do atual governo? Infelizmente, a gente gasta tanto tempo esse ano, no último ano, falando de bobagem, com ataque pessoal, com difamação, que temas muito importantes não estão entrando na prioridade do governo. O Fundeb é um exemplo, a educação em tempo integral é outro. E acho que tem uma provocação que eu já ouvi algumas vezes, que é muito legal. Lá fora, em outros países, não existe a expressão educação em tempo integral, porque é óbvio que as crianças vão passar pelo menos 7 horas na escola. Isso é uma coisa do Brasil, que nossas crianças na prática ficam 2 horas e meia na sala de aula. Isso é muito ruim para o nosso país. Então eu sonho sim com uma educação em tempo integral para todo o Brasil. Pernambuco está liderando essa mudança, está mostrando que é sim possível fazer o ensino médio de muita qualidade no setor público, mas a gente tem que levar isso para o resto do Brasil. E eu ouso dizer que não é só em tempo integral, eu sonho com uma educação integral, que vá além da matemática, da geografia, da história, que inclua robótica, tecnologias, que nos ensine a desenvolver o que a gente tem de mais humano. Afinal de contas, a revolução tecnológica está chegando e a gente vai ter que ser cada vez mais inovador, mais criativo, aprender a trabalhar em conjunto. É uma luta que é difícil colocar em pauta, mas para mim é uma das principais prioridades e acho que a gente está juntas nessa. A próxima pergunta é do Tomás de Moreira. Quais são suas propostas para a reforma tributária? Tomás, a reforma tributária que está circulando aqui na Câmara, ela fala de uma simplificação dos impostos. Ela tem meu apoio, mas eu acho que isso é pouco. A gente tem um sistema tributário que é muito injusto. Quem tem muito dinheiro paga pouco, quem tem pouco dinheiro paga muito.
Junto com o deputado Felipe Rigoni, a gente apresentou algumas propostas, eu vou falar de 3 para não ficar muito longo. A primeira delas, a gente tem que aumentar a taxação de herança no Brasil. Lá fora se paga muito mais do que aqui e a gente sabe que essa é uma forma de combater a desigualdade. Uma outra proposta é para a gente taxar mais lucros e dividendos. O que é isso? Hoje, a gente taxa bastante as empresas, mas a gente não taxa o dinheiro que os acionistas recebem depois, enfim, que a empresa calculou seu lucro, etc. A gente acha que tem que taxar um pouco menos as empresas para que elas possam gerar novos empregos, crescer, etc. E taxar muito mais os lucros e dividendos que vão para as pessoas que são donas da empresa, para simplificar. Isso vai distorcer menos o nosso sistema tributário e vai tornar ele mais justo. E tem uma terceira proposta que eu acho que é bem importante também. Hoje, quem é mais pobre paga muito mais, porque a gente tem muito imposto sobre o consumo. Então, a gente tem uma proposta que a gente também apresentou lá junto com o Felipe Rigoni, para que a gente consiga devolver para as pessoas uma parte dos tributos que pagaram via consumo. Isso beneficia exclusivamente as pessoas mais pobres, que pagam muito imposto pelo consumo no Brasil, o que muitas vezes torna o nosso sistema como um todo, nosso Brasil, ainda mais desigual. A última pergunta aqui é do Alex Freitas. Você vai apoiar a aprovação da carteira digital de estudantes? Alex, eu queria só pegar um tempinho para explicar o que está acontecendo, porque tem muita mentira rolando por aí. 5 meses atrás, o governo enviou uma MP, que é uma medida provisória da carteira digital. Ela chegou aqui, na hora, eu me debrucei com a minha equipe, com o deputado Felipe Rigoni, apresentamos 8 emendas. O que é emenda? É uma forma de melhorar o texto, para que ele possa ser votado, para que, enfim, ele represente todos nós. A gente tem uma preocupação que passou despercebida, que o texto deixava muito em aberto os dados dos alunos. Isso é muito perigoso. Só que nos últimos 5 meses, o governo não se organizou. O ministro da Educação não veio aqui apresentar a proposta, não mobilizou a base do governo e nada aconteceu. Quer dizer, ele fez uma coisa, eu acho que vale criticar isso, que foi gastar 3 milhões de reais do dinheiro público para fazer uma campanha para fora. Tudo bem, você pode explicar o que é a medida, mas tem que trabalhar para que ela seja aprovada, ao invés de ficar espalhando desinformação por aí. Então, não depende de mim agora, para ela ser pautada, o governo vai ter que trabalhar, vai ter que vir aqui explicar para os deputados, colocar na pauta, dizer que é prioridade para o governo. E quando for reapresentada, volto a apresentar minhas preocupações, minhas emendas e vou trabalhar para que sim a gente tenha uma carteira digital online mais segura e boa para os estudantes. Pessoal, acho que é isso. Obrigada pelas perguntas, tamo juntos e até a próxima.